Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Scott Webb e é uma alegria e um privilégio estar com vocês neste vídeo, onde falaremos da Palavra de Deus. Não há nada mais empolgante do que a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é vida. E a Bíblia diz que é remédio para a nossa carne e vida para os que a encontram. Vamos ler isso daqui a pouco. Aproveite a oportunidade e inscreva-se no canal. E claro, comente aí embaixo. Gostamos de ler tudo aquilo que você escreve para nós, então vamos passar ao nosso estudo bíblico. É isso que queremos. Temos falado do assunto palavras criativas, especificamente como tornar suas palavras criativas e como mantê-las criativas. E a razão de usarmos essa palavra criativa é porque a primeira vez que as palavras foram usadas foi para criar. E isso define o padrão. Isso nos diz algo sobre o poder das palavras e, é claro, por toda a Escritura, somos continuamente lembrados e continuamente apresentados a essa verdade de que são as nossas palavras que criam a vida que vivemos. Tem gente que acredita que é o destino, tem gente que acha que é sorte, tem quem pense, apenas um lance de dados ou acaso, tem quem pense que quem determina a nossa vida é Deus e assim por diante. Mas a realidade é que as Escrituras nos dizem que as nossas palavras são criativas, assim como Deus, fomos criados à imagem de Deus, e Deus cria com as suas palavras, não só comunica, mas cria, e graças a Deus por isso. E até no assunto da comunicação, quando você para e pensa na magnitude e na gravidade, estou procurando a melhor palavra, é até difícil de expressar o impacto e a importância da palavra de Deus. Você sabia que Deus não apenas fez isso no deserto quando libertou o seu povo do cativeiro do Egito e os levou para o deserto, ele deu a eles a lei, deu a eles os 10 mandamentos, e então mais tarde Moisés elaborou e expandiu estas coisas, adicionou mais aquilo, o que acabou se tornando a lei de Israel, a Torá. Mas Deus não apenas deu os 10 mandamentos, mas na verdade ele deu a própria linguagem para que pudesse comunicar estas palavras. Porque essas palavras eram mais do que comunicativas, elas eram criativas, eram cheias de poder. Você pode até pesquisar sobre isso. O hebraico antigo é considerado como o mais antigo idioma que tinha um alfabeto de verdade. Antes disso, é claro, houve outras linguagens, culturas que faziam pinturas nas cavernas e que usavam pictogramas para comunicar as suas ideias, mas Deus foi quem deu a linguagem para Moisés, assim como lhe deu a palavra, ou seja, a palavra dele é tão cheia de poder. E ele queria tanto a palavra dele em nossas vidas, que ele de fato deu a linguagem e o hebraico antigo é a primeira língua verdadeiramente baseada em um alfabeto. Agora, Jesus disse o seguinte sobre a palavra de Deus, ele disse: céus e terra passarão, mas nenhuma vírgula ou tio da palavra de Deus passará. Ele está se referindo aí ao que hoje nós chamaríamos de pontuação. Por exemplo, vírgulas eram símbolos no final de algumas letras. Entende? Eram várias marcas que não pareciam significar muito. Mas os rabis que de fato estudaram a palavra de Deus, eles perceberam que essas palavras eram muito poderosas, não apenas a linguagem que era comunicada era poderosa, mas cada letra hebraica, na verdade, tem um número atribuído a ela. E os rabinos e aqueles que lidavam com a palavra e a entendiam, eles reconheciam que até mesmo os espaços entre as letras significavam algo. Os espaços entre as palavras, quando Deus deu estes mandamentos, quando Deus deu suas instruções ao seu povo, e eles tratavam aquela palavra com tanta honra e reverência, era algo sagrado e também deve ser assim para nós. Nenhuma palavra de Deus, diz a Escritura, voltará vazia. Quando pegamos a palavra de Deus e devolvemos a Ele, ela vai criar, ela vai fazer algo, ela vai causar um impacto. Pode não ser algo que você veja naquele instante, pode não ter a ver com algo espetacular como um evento ou uma ocorrência milagrosa, mas quando pegamos a palavra de Deus e a tratamos com a honra e o respeito que ela merece, isso vai fazer a diferença, vai nos ajudar. Com o auxílio de Deus, essa é a ajuda de Deus, é a forma de Deus nos ajudar. A palavra nos ajuda a criar um mundo
ao nosso redor, um estilo de vida, uma presença em nossas vidas que vai nos conduzir de glória em glória. Não significa que você não terá problemas, que não tropeçará. Não quer dizer isso de jeito nenhum, porque há um inimigo no mundo. Mas graças a Deus que a palavra de Deus é o mapa que nos faz escapar das minas terrestres, fugir das armadilhas e laços. E se cooperarmos com Deus em nossas palavras, elas se tornarão mais criativas, mais e mais, cada vez mais criativas. E você pode chegar ao ponto em que Jesus chegou quando ele falou àquela figueira e antes que se passassem 24 horas, aquela figueira secou desde a raiz. Ele falou com tempestades e elas cessaram. Veja, foi a palavra de Deus que fez isso, não foi Jesus o homem, por assim dizer, mas foi o fato de Jesus o homem falar a palavra de Deus. Bem, quando falamos a palavra de Deus com a mesma fé, a mesma honra, a mesma reverência, veremos o mesmo tipo de resultados. Então é por isso que continuamente reforçamos estas coisas. E não dá para fugir disso. Existe muita pressão tentando chamar sua atenção, tentando fazer com que você concorde. A concordância é um conceito muito importante, é algo muito poderoso. Se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, será feito a vocês pelo meu Pai que está no céu. Jesus disse isso em Mateus capítulo 18. Concordar significa dizer a mesma coisa que. Quando dizemos a mesma coisa, quando concordamos a respeito de uma premissa, qualquer que seja essa premissa, isso significa que poder é gerado. Quando concordamos com a palavra de Deus, dizendo da mesma forma, glória a Deus, estamos estabelecendo algo em nossas vidas, não apenas comunicando a nossa fé ou comunicando o nosso desejo, estamos criando com nossas palavras. Agora, o livro de Provérbios tem muita coisa a dizer a esse respeito. Eu amo esse livro porque é um livro de informação prática. Vamos ver algumas passagens aqui. Primeiro, eu quero ler para você no capítulo 4 de Provérbios, verso 20, ele disse: Meu filho, atenta para as minhas palavras. Muito bem, então dê atenção às palavras. Que palavras? Bem, todas elas, mas especialmente as que você vai ouvir aqui. Meu filho, preste atenção, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Isso significa não vá se inclinar para trás com uma atitude cética ou cínica. Incline-se para isso e ouça com atenção o que é dito. Não os deixe, os meus dizeres aqui, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Veja isso, verso 22. Porque são vida, são vida para os que os acham e saúde para toda a sua carne. A palavra saúde aqui na minha Bíblia tem uma nota que diz que é remédio. A palavra de Deus é remédio para a minha carne. Não é só uma coisa espiritual. Vai afetar a minha carne, vai afetar a minha família e tudo ao meu redor. E ele continua no verso 23, guarda teu coração com toda diligência, pois dele, do seu coração, procedem as fontes da vida. A Bíblia nos diz que Deus envia coisas a nós da glória dele, mas elas saem do coração. É onde Deus vive dentro, e pela nossa boca fluem as fontes da vida. Se estamos dando atenção, nos inclinando, mantendo diante dos olhos, tudo isso que ele nos admoesta aqui, se tratarmos a palavra de Deus com este tipo de respeito e honra, então note, dele provém as fontes da vida, dele quem? Do coração. Como essas fontes saem do seu coração? Saem pela sua boca. Vamos ler mais passagens. Provérbios capítulo 10, verso 11 diz, Provérbios 10, 11 diz, a boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Agora, isso adiciona outra coisa ao que vimos recentemente, que é o fato de que há muita competição por suas palavras, muita competição para encher a sua boca. Há muitas vozes lá fora que querem que você concorde com elas. E sabe, se fala muito de violência nos dias de hoje, se fala muito, de insurgência, de rebeliões e todo esse tipo de coisa. Pessoas e grupos em conflito uns com os outros. Há muita fala violenta por aí. Essa violência está tentando entrar na sua boca, tentando entrar no seu coração e na sua vida. Satanás quer entrar na sua vida, mas eu vou te dizer algo. Em geral, mas entenda, no contexto que estamos falando, em geral, Satanás não pode entrar na sua vida se não puder entrar na sua boca.
Ele não pode entrar na sua vida. Se não puder entrar no coração, ele pode criar problemas, ele pode causar perseguições e coisas assim. Mas ele não pode te machucar, a não ser que ele chegue na sua boca. Se ele puder pôr as palavras, os conceitos, as mentiras dele na sua boca, ele poderá entrar em sua vida. Isso é uma palavra do Senhor. Se eu fosse você, escreveria. Se ele não puder chegar na sua boca, ele não pode entrar na sua vida. Vamos ler mais? Provérbios capítulo 15, versículo 4 de Provérbios 15. A língua saudável é uma árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. A perversidade nela quem? Nela, na sua boca, uma língua saudável é uma árvore de vida, mas a perversidade nela, na sua língua, é uma brecha no seu espírito. Então você vê aí que há uma conexão entre o coração e a língua, entre o espírito e a língua. E Satanás está atrás das suas palavras, está atrás do que você diz, na verdade está atrás da palavra de Deus. Ele quer tirar a palavra de Deus da sua boca. Então, falar a palavra simplesmente significa concordar com o que Deus disse. Se Deus diz que eu sou, então eu sou. Se Deus diz que eu tenho, então eu tenho. Se Deus diz que eu posso, então eu posso. Com o que você está concordando? Deus disse que Ele te fez mais que vencedor por meio daquele que te ama, Jesus Cristo. E nessa nova aliança, sabe, os provérbios são ricos, mas rapaz, a nossa nova aliança, agora temos a glória de Deus vivendo dentro. E essa glória está querendo sair? Como ela sairá do seu interior e entrará em sua vida? Pela sua boca, pelas palavras que você fala. É claro, as coisas que você faz afetam, mas tudo começa com as palavras. As palavras não são tudo o que importa, não me entenda errado, mas as palavras é onde tudo começa, então comece a concordar com a palavra de Deus. Você não vai chegar muito longe discordando de Deus. Você não vai chegar muito longe se opondo a Deus com o que você fala e com a forma como vive. Sabe, tem tanta coisa lá fora no mundo hoje, tanta tolice, tanta coisa que é anticristo e anti-justiça. Sabe, recentemente, onde quer que você se virava, lá estava o arco-íris do orgulho. E, sabe, é uma pena que este setor da sociedade tenha confiscado o arco-íris. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus, mas foi pervertido. Agora, quando você o vê, você associa com o tal do orgulho. Ora, você não sabe que as Escrituras nos dizem em Provérbios que o orgulho vem antes da destruição? A Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que uma pessoa que está em orgulho, na verdade, é alguém que está envolta em fumaça. Não pode ver a realidade, não pode ver a verdade. Meu amigo, existe destruição no orgulho, há destruição em qualquer tipo de orgulho. O orgulho precede a destruição e a soberba precede a queda. Então, vemos aqui que as coisas que o mundo joga sobre nós, tentando nos consumir, elas são anticristo, anti-Deus e anti-criação positiva. Satanás tenta criar. A vontade dele na sua vida, ele tenta criar um mundo no qual ele quer que você viva. Mas Deus tem algo melhor para nós se honrarmos e tratarmos a palavra com esse tipo de honra e respeito. E de novo, Provérbios 4, minha palavra é vida para os que a encontram e saúde ou remédio para toda a carne. Eu lembro alguns anos atrás, na verdade já fazem muitos anos, estávamos já na palavra aprendendo estas coisas e o nosso segundo filho nasceu, minha filha Érica. A minha esposa estava grávida dela, nós estávamos aprendendo a palavra, aprendendo o poder da palavra falada, começando a andar, sabe, Deus estava nos dirigindo ao nosso ministério. Bem, Érica nasceu e ela estava no hospital. Eles a mantiveram lá mais alguns dias, minha esposa voltou para casa, ela ficou no hospital, eu nem lembro porquê. Era tipo um costume naquela época, em muitos casos, mas ela nem estava doente nem nada, mas enfim, a gente foi buscá-la um dia ou dois depois que a minha esposa foi liberada do hospital. E o médico... Não, eu lembrei o que foi, agora eu lembrei o que foi, eu estou misturando as coisas aqui. O que aconteceu foi que os médicos a mantiveram lá porque disseram que ela tinha icterícia, ou que ela ia desenvolver icterícia. Então quiseram mantê-la no hospital, disseram, não é nada demais, não é nada incomum, muitos bebês têm isso, mas sabe, ela pode desenvolver icterícia, então vamos mantê-la aqui alguns dias. Então minha esposa foi liberada do hospital
e veio para casa, e então alguns dias, íamos lá todo dia, mas em alguns dias voltamos lá para levar o bebê para casa. E o médico disse, bem, ela ainda não tem icterícia, mas ela vai sim ter icterícia. Bem, no momento em que ouvimos isso, eu e minha esposa, armados com a verdade da palavra de Deus, dissemos, nossa filha nunca terá icterícia. Ela não vai desenvolver icterícia em nome de Jesus. Nós falamos palavras de vida sobre ela. Veja, a nossa língua se tornou uma árvore de vida para nossa filha bebê. Nossa vida foi uma fonte de vida em favor dela. E declaramos, não vai acontecer, Satanás não vai vencer. Ela não vai ter icterícia em nome de Jesus. Então, depois de alguns dias observando, cuidando dela, disseram, bem, ela não desenvolveu icterícia ainda, mas ela vai desenvolver, e quando isso acontecer, não é grande coisa, Apenas nos avise e vamos tratar. E de novo a levamos para casa, e isso já faz mais de 40 anos, e ela nunca teve icterícia até hoje. Por quê? Porque assim dissemos. Nós aprendemos que a nossa língua é uma coisa poderosa, podemos criar com as palavras que falamos, e declaramos que ela não desenvolveria icterícia em nome de Jesus, e assim foi. E temos usado esse princípio e tem funcionado em nossa família, em nossos filhos, em nossos próprios corpos, vez após vez após vez, porque Deus nos deu a habilidade criativa dele, quando pomos a palavra em nossa boca. Eu estava dirigindo, na verdade, voltando para casa há alguns anos, eu tinha um compromisso com um homem que era da nossa igreja e ele estava no ramo de construção. Ele ia fazer uma obra na minha casa. E enquanto eu estava a caminho de casa, recebi uma ligação dele dizendo, olha, não vou poder ir, porque eu tenho um amigo que acabou de descobrir, que acabou de ser diagnosticado com câncer, e ele disse exatamente assim, deram a ele apenas 6 meses para viver, e eu vou visitá-lo. Bem, eu não estava pensando em nada, eu só estava dirigindo e ouvindo ele falar, e antes de eu conseguir parar para pensar alguma coisa, aquilo pulou do meu coração, e eu disse... Deram a eles 6 meses de vida. Eu disse, quem são eles? E desde quando cabe a eles dar tempo de vida a alguém? Quem são eles? Bem, você ouve isso o tempo todo. Deram a fulano 6 meses, deram a ele 1 ano, não deram a ele nenhuma esperança. Quem são eles em sua vida? Eu te digo quem são na minha vida, elas são as palavras de Deus. E as palavras de Deus têm me dado esperança. As palavras de Deus me dão vida e é com elas que eu vou concordar. Provérbios capítulo 18 ilustra o que eu estou falando aqui. No versículo 20 diz, o ventre de um homem, ou seu ser interior, se satisfará com o fruto da sua boca. O que eu digo vai afetar o meu homem interior. E com o acréscimo de seus lábios, ele estará satisfeito. Certo? É assim que ficamos cheios da palavra de Deus, com ela fluindo da nossa boca. Mantenha-se falando e ela te manterá cheio. Nós temos falado da importância, nesses últimos dias, de se manter cheio. Verso 21, esse eu gostaria que você sublinhasse aí na sua Bíblia. Morte e vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você entendeu? Morte e vida estão no poder de Deus. Não foi o que ele disse. Morte e vida estão no poder deles. Não foi o que ele disse. Morte e vida são determinadas pelos especialistas. Não foi o que ele disse. Ele diz que morte e vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Ouça, meu amigo, a minha língua pode criar morte ou vida, e isso depende de mim. Quando eu pego a palavra de Deus e eu tomo posse dela e me ajusto para concordar com ela, eu estou alinhando a mim mesmo e tudo ao meu redor para uma vida abundante, porque Deus é vida. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é vida e não há nenhuma morte nele. Deus é amor e não existe nada além de amor nele. Não há ódio, não há ressentimento, não há condenação, juízo em minha vida, quando eu estou andando com ele. Você entende? E quando eu sei dessas coisas, então eu posso colocar esse princípio de morte e vida na minha língua para funcionar para mim. Todos estão usando isso. Todo mundo está falando palavras de vida ou morte. Muitas vezes falamos palavras de vida e morte, dependendo do que estamos falando. E isso volta para aquele princípio que estamos defendendo. Limpe isso, garanta que a fonte é de vida, para que a vida seja produzida a seu favor. Glória a Deus.
Então, quando entendemos essas coisas, reconhecemos que Deus nos deu a palavra para concordarmos com ela em nossas vidas e da nossa família e naquilo que está em nossa esfera de influência. E ao concordar com Deus, não fale sobre o que o diabo está fazendo ou tentando fazer em sua vida. Não fique falando sobre como, meu pai morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, meus avós morreram de câncer, o câncer está na minha família. Não me importa do que outra pessoa morreu, a vida pode estar em sua língua. E a sua língua pode criar vida para você. Você, vai para o médico e eles fazem pesquisas, exames e querem saber o que todo mundo na sua família teve e do que morreram. Ouça, eu entendo o porquê, eu não sou contra médicos, não me entenda mal, mas ao mesmo tempo, no que diz respeito a você e a mim, que diferença isso faz? Eu tenho uma aliança com Deus? Talvez eles tenham ou não tenham. E talvez saibam de coisas, talvez não, mas eu tenho uma aliança com Deus e eu sei o que eu sei e sei o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que eu não sou amaldiçoado. Com algum tipo de coisa generacional, eu sou abençoado. Cristo já me redimiu da maldição da lei e já pôs a bênção de Abraão sobre mim. É disso que eu vou falar e isso é o que será criado na minha vida. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Paramos por aqui. Eu quero orar por você e eu quero declarar a palavra sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por multiplicar vida dentro de nós e obrigado por trazer luz e saúde e força que fluem deste programa para todos os que estão assistindo, em nome de Jesus. E o pâncreas de alguém está sendo curado nesse momento? O pâncreas de alguém, o nível de açúcar no seu sangue está ruim por causa de um problema no seu pâncreas, mas agora está curado? Curado em nome de Jesus. Deus acabou de falar isso em meu espírito. Se foi você, escreva para nós, glória a Deus. Obrigado, Pai, por manifestar a sua vida em favor de todos aqui, em nome de Jesus. De novo, muito bom estar com vocês, obrigado por estarem aqui. Lembrem-se, no próximo programa, vamos continuar ensinando sobre esse assunto que é tão importante. Já estamos avançando bem nessa série, já vamos para mais de 12 vídeos, mas eu quero te pedir que espalhe esse vídeo, mande para os seus amigos. Nós já temos uma playlist aqui no canal, então não deixe de falar aquelas pessoas a quem você considera. Quanto mais pessoas estiverem praticando essa verdade, andando à luz dessa palavra, Deus, então, vai derramar sua bondade em nossas vidas no sentido coletivo. Eu me alegro por sua vida. Até a próxima vez, eu sou o Scott Webb. Não esqueça que amamos você e eu quero sempre lembrar que há poder na palavra, especialmente na palavra falada de Deus.